Bem-vindo, bem-vindo a você que só lembra de uma cena de um filme que viu quando criança. Eu sou o Lucas Tardan e hoje eu vou contar de uma série que eu procurei por mais de 15 anos. Hoje eu vou contar de Erie, Indiana. Quando eu era criança, como uma boa criança dos anos 2000, isso é de 91 a 99, para você que sempre fica na dúvida, eu assisti muito Fox Kids, Nickelodeon e Cartoon Network. Disparada na frente ficava a Fox Kids, com desde Trapalhões em preto e branco, passando por Beetlejuice até Space Ghost From Coast to Coast. E para os fãs de terror e história de arrepiar, ela tinha Goosebumps, com aquela abertura que eu nunca esquecia e que de alguma maneira até influenciaram a minha visão sobre a escrita, com aquelas páginas que voavam para fora da maleta e se tornavam reais. Mas uma cena da minha infância ficou marcada na minha cabeça e eu não conseguia achar ela por tanto tempo que eu até comecei a pensar que eu tivesse sonhado com ela. Talvez até a inventado. O que eu lembrava era de uma pequena cidade, onde chegava um vendedor que tinha tudo que as pessoas queriam, e ele colocava todas as mercadorias enfileiradas num armazém. Todos assinavam os contratos sem nunca ler as letras miúdas, que eram impossíveis de ler naquela luz tão fraca, e por algum motivo o protagonista não podia dormir. Daí tinha essa cena muito icônica. Para e imagina ela comigo. O garoto que era o protagonista e outro garoto da mesma idade, os dois sentados numa madrugada no sótão, um de frente para o outro, revezando enquanto esbofeteavam a cara um do outro para não dormir. Para imaginar o quanto essa cena é chocante. Não só para uma criança, até hoje em dia, só para imaginar essa cena. E além disso, eles estavam sendo procurados por um tipo de polícia especial que estava atrás deles numa cidade que não tinha mais ninguém. E isso era basicamente do que eu lembrava. E o meu primeiro palpite foi Goosebumps, mas eu baixei todos os episódios, vi de um a um e não encontrei nada. Eu procurei o guia de episódios de outras séries, como A Hora do Arrepio e Você Tem Medo de Escuro, mas nada também. De vez em quando vi a descrição de um episódio que tinha alguma coisa a ver, mas nunca levava a lugar nenhum. Foi então que um amigo me sugeriu: será que não é a cena de um filme? Porque o Nightmare on Elm Street, ou A Hora do Pesadelo, tem muito a ver com você não poder dormir. Mas também não era o que eu estava procurando. E de vez em quando, ao longo dos anos, vinha aquela ânsia de procurar mais uma vez e provar para eu mesmo que eu não era tão maluco assim. E de vez em quando eu ficava me perguntando se a única forma de fazer com que essa história se tornasse realidade não seria eu mesmo escrever uma história baseada nessas cenas. Mas então, um dia, depois de quase 15 anos de procura, eu finalmente descobri que Erie, Indiana era real. Erie, Indiana se passa na cidade de Erie, no estado de Indiana, onde seguimos o protagonista Marshall Teller. A cidade é realmente estranha, com Elvis Presley que ainda vive e um Sasquatch andando pelas ruas. Essa é uma série que tem bastante comédia, mas os melhores episódios são exatamente o que eu lembrava. Sim, porque as cenas das quais eu lembrava são de dois episódios diferentes. O primeiro se chama Zumbis de Pijamas e é a trama sobre um vendedor que chega na cidade e convence todos os habitantes a comprar usando crédito. Tem toda a história das letras miúdas do contrato e uma sugestão de que o vendedor está ligado de alguma forma ao diabo. Inclusive a cena dos dois no sótão dando tapas um na cara do outro para não dormir. E o segundo episódio se chama A Hora Perdida e tem a ver com algo como o horário de verão. O Marshall comete um erro na hora de ajustar o seu relógio e acaba vivendo em um mundo diferente na hora de sincronizada. Lá ele encontra ele mesmo, 80 anos mais velho, e tem que fugir junto de uma menina dos coletores de lixo que querem matá-lo. Ter reencontrado Erie, Indiana foi definitivamente uma lição sobre minha própria imaginação, porque ter visto tantos episódios criativos quando eu era criança, com certeza foi o que me motivou a amar todos os tipos de histórias. É claro que a série está datada e é para crianças, mas mesmo assim eu fico um tanto triste quando penso que a gente tinha exemplos como Erie, Indiana, Goosebumps e Beetlejuice, enquanto hoje em dia eu não vejo paralelos de séries tão boas e tão ousadas assim. A série inclusive tinha um episódio que eles próprios quebravam a quarta parede, sendo o episódio onde todos estão atuando em um show infantil. E eu sei que quebrar a parede hoje em dia não é novidade, com shows como Supernatural e o próprio filme do Deadpool, mas para um show de histórias de terror infantis do começo dos anos 2000,
eles merecem uma salva de palmas. Infelizmente não tenho nem como indicar que vocês vejam Eerie, Indiana ou Goosebumps, porque elas são séries muito difíceis de achar, que hoje em dia não passam em lugar nenhum, então só se vocês estiverem assim muito trabalhados na nostalgia e com um inglês bom. Mas gente, quando eu finalmente encontrei Eerie, Indiana, eu pirei, comecei a contar para os 4 ventos, comecei a contar a história toda para as pessoas só para poder falar que eu finalmente tinha encontrado Eerie, Indiana. Me deu uma paz de espírito. Você saber que você não é maluco? Quer dizer, pelo menos não tão maluco quanto você achava.